Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e assim iniciamos mais uma vez encontro de todos nós, em Seu nome, querido Pai, em Seu nome, Mestre Jesus. Ao tempo que agradecemos pela vida, agradecemos a Jesus por estar sempre conosco. E sim, juntos, vamos aprender um pouco mais com o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, Senhor, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso, boa noite demais, José Bueno, aí festejou com a Fernanda, muito bem, grande abraço para a Fernanda, para vocês todos. Aí a Célia e eu também mandando um beijão para a Fernanda, viu? Transmite para nós. Vimos nas postagens lá, muito bacana. Nossa boa noite também para Cleusa Oliveira, boa noite para Fábio Fidelis, boa noite também para Sandra Oliveira, a Vita, né, Sandra? Tudo bem com vocês, família? Fábio Fidelis também já conosco, né? E hoje é aniversário do nosso querido Pedro Freitas, que está sempre conosco também. Sempre manda seu boa noite, acompanha, a gente já aproveita antecipadamente para dar um abraço para o nosso prezadíssimo Pedro Freitas. E é isso, amigos, mais uma vez aqui estamos juntos para falar um pouquinho do Evangelho, para falar um pouquinho de Joana de Ângeles. Então eu e Célia aqui mandamos já de abertura aquele abraço para todos vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos com saúde, com a graça de Deus, que é aquilo que nós esperamos, que todos estejam bem, com seus lares também, com a família, no trabalho, enfim, nas diversas atividades que fazem o nosso dia a dia. Muitas vezes aqui dia apertado, corrido, outras vezes mais tranquilo, mas vamos aprendendo, vamos batalhando no nosso dia a dia. Então um grande abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E sim, vamos ver o Evangelho hoje, e no Evangelho nós estamos vendo o capítulo, Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E hoje nós vamos ver então a mensagem aqui, vamos ter Evangelho de São Mateus, de São Lucas, aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. É o assunto do nosso Evangelho de hoje. E eu me lembro, ainda, Bárbara Santana Neri também, boa noite, lembro que a gente, quando íamos na igreja católica, tinha uma música que falava exatamente sobre isso. Não são todos que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. E é exatamente o tema da nossa conversa daqui a pouquinho, porque Joana de Ângeles vem depois, no capítulo 55 do livro Leis Morais da Vida, falar aquele suspiro, ante o amor. É o que Joana de Ângeles vai falar para nós hoje, sobre o amor. Que maravilha, Então vamos aguardar já, porque daqui a pouquinho tem a Joana de Ângeles, mas vamos começar então com o Evangelho. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Vamos ver então o que nos fala aqui São Mateus, também temos aqui São Lucas. São Mateus nos diz, capítulo 7, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vocês me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? Não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. É o que aqui nos fala São Mateus. E São Lucas também nos fala o seguinte, todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouvir essas palavras que eu digo e não as pratica,
será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu, e sua ruína foi grande. É o que nos fala aqui São Mateus e também São Lucas. E tem mais um pedacinho aqui de São Mateus que diz o seguinte: aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último, mas aquele que as executar e ensinar será grande no reino dos céus. Pois é, falando dos mandamentos, falando para todos nós, os evangelistas, sobre a palavra de Deus e nosso acatamento e prática. Acontece isso? Vamos ver. O Evangelho nos fala então o seguinte: todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo Mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aquele que o honram por atos exteriores de devoção e santificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez, a todas as suas paixões? São seus discípulos aquele que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com uma forma eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome. Expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos, comemos convosco. Ele lhes responderá: eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras e com as suas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, e fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-los. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, que se apoiarem sobre as suas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nela encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. O Evangelho de hoje está perfeito para o momento em que estamos vivendo. Não é uma verdade? É uma verdade. As palavras de Jesus estão aí, os mandamentos estão aí. E aqui mesmo fala no texto, tantos mandamentos, né? Não roubarás, não prestarás falso testemunho, ou seja, não mentirás, auxiliarás ao teu próximo, ensinarás ao teu próximo. E o que nós vemos, né? Especialmente aí na mídia, esse tipo de coisa toda, o momento triste, evangelicamente falando, em que vivemos. Claro que não são todos que agem da maneira como está por aí escancarada, né? Pouco se importando se me dá o que acontece com os outros, desde que eu consiga aquilo que eu quero. E para isso, faltam com a verdade.
Aí depois vão bater lá em cima no céu: ó Senhor, profetizamos em seu nome. Profetizaram o quê? A incúria, a cupidez, a mentira, a falsa palavra, né? Colocando sobre a sola de seus pés aqueles que precisavam de auxílio. É aquilo que fala, depois não adianta chegar no fim da vida: ah, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Que bom que você se arrependeu, né? Mas aquele que você fez aí continua vivo, porque tantos e tantos que foram prejudicados precisam ser ressarcidos. E é uma dívida que você tem para com eles, para com todos aqueles que você prejudicou na sua caminhada na terra. Você tinha tanto a fazer, você tinha tanto recurso financeiro, social, recurso político, para tratar bem as pessoas, para fornecer saúde digna, transporte digno, educação, meu Deus do céu, digna, segurança. Tantos recursos se foram dados, o que você fez a não ser olhar para o teu próprio umbigo? E em olhando para o teu umbigo, você só olhava para baixo, você não via nada para a tua frente, no teu lado, atrás de você, não via nada. Olhava para você mesmo. E agora você vem aqui e fala: Senhor, Senhor, né? É como diz a própria Escritura: haverá choro, sim, ranger de dentes, sim, mas não porque assim foi querido que acontecesse, mas porque fizestes acontecer. Não aproveitastes o tempo da encarnação para crescer e propiciar que os outros ao teu lado crescessem. E é o que fala o Evangelho: aqueles que chegam lá: Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus? Não adianta, porque esse Senhor, Senhor tem que ser dito as 24 horas por dia, nas ações, nos pensamentos, nas palavras, não com mentiras, coisas estapafúrdias, com prejuízo para tanto. Enfim, meus caros, né? Não adianta ficar falando muito, porque todos vocês têm discernimento e a razão suficiente para distinguirem, né, aquilo que é feito, sim, para o conjunto das pessoas, para aqueles que precisam, e aquele que é feito simplesmente em proveito próprio. E como diz a Escritura, já recebeu a sua recompensa enquanto estavas lá fazendo o que fizestes. Aqui não há lugar para você. Volta, começa novamente. É o que vão ouvir, ou é o que vamos ouvir também, porque não só são os outros, a gente também dá as nossas topadas nos dedões, como se diz, né? Arranca cada lapa, né? Quem já fez isso daí, que era moleque, jogava bola, aquela coisa nada, sabe muito bem o que é isso, arrancar lapa do dedão. E temos que voltar para sanear nossos erros, que poderiam perfeitamente ser evitados se nós tivéssemos melhor discernimento, se nós tivéssemos ouvido o Evangelho, mas não só ouvido, porque com certeza todos ouvem, mas a questão é a prática. Enfim, é isso. Que Deus abençoe a todos, né? E que a luz ainda possa fazer para muitos desses que pensam apenas em si mesmo e fazem aquilo que fazem, e que nós estamos carecas de saber. Eu mais ainda, né? Quase não tenho mais cabelo mesmo. Mas tá bom, é isso. Nosso abraço, nosso boa noite para vocês. Para o nosso prezado Roberto Lara Ribeiro, que já deixou boa noite, nossa querida Alzira Crepaldi, Alessandra Branco, Roberto Messner, lá de Sepetiba, no Rio, né, Roberto? Judélia Lima, Bárbara Santana Neri também, vocês todos, queridos amigos, já deixaram aqui seu boa noite. Também temos aqui a Leni Souza também, e muitos que vão entrando, né, dando uma olhadinha, e que na hora que a gente está falando passa, depois não volta, tá bom? Sejam bem-vindos, porque Joana de Ângeles agora vai falar sobre aquilo que falta a muitos destes que nós acabamos de falar. Aqueles que só olham para o umbigo, né? Olha para o seu umbigo, olha lá para baixo para ver e esquece de olhar para frente, para cima dos lados. Nosso boa noite aí para o Rômulo de Magalhães, né, Rômulo? Está fazendo aniversário, né? Então, nosso de Nova Odessa, nosso abraço também, viu? Deus abençoe imensamente aí você. Ante o amor, Joana de Ângeles para nós, capítulo 55 do livro Leis Morais da Vida.
Quando te encontres semi-vencido pelos problemas que comumente assaltam o homem na trilha da evolução, já experimentando as dificuldades da amargura, do desencanto, ou quando aborda dos resvaladouros, dos abismos, na direção do crime e da alucinação, antes da decisão aconselhada pela ira ou pela violência, perguntes ao amor a trilha que deves tomar. E o amor te responderá com sabedoria como prosseguires. Não obstante o céu nublado e os caminhos refertos pela perplexidade e pelo pavor. Talvez não consigas alcançar a meta da paz que persegues imediatamente, nem a logres em caráter imediato ou próximo. No entanto, não desfaleças na tentativa. O amor te faltará em mansuetude, brandeza, paz e esperança. Todo esse conjunto de valores exigir-te-á grande esforço e aguardarás tempo, a fim de se materializarem, modificando o contingente das realizações habituais. Apesar da aspereza que a decisão amorosa te exigirá, fruirás desde o início da decisão uma tranquilidade que decorre da consciência liberada das amarras infelizes do personalismo enfermiço, quanto do egoísmo perturbador. No amor, causa primeira de todas as coisas, porquanto a criação é um ato de amor, se iniciam e se findam todas as ambições, encontrando-se respostas para todas as situações da problemática moral e humana. Ante o amor, a dificuldade torna-se desafio. A dor faz-se teste. A enfermidade constitui resgate. A luta se converte em experiência. A ingratidão ensina. A renúncia liberta. A solidão prepara. E o sacrifício santifica. Naturalmente, o amor impõe necessidades e valores retributivos, ainda desconhecidos no momento da doação. Quando, porém, alguém recebe o magnetismo do amor, sem que o perceba, vitaliza-se, acalma-se, renova-se e ama. Nem sempre devolve àquele que lhe doa a força do amor. Não obstante, retribui a dádiva, esparzindo-a e dirigindo-a a outrem. E isso é o mais importante. Talvez seja necessário que o teu amor atinja o martírio para alcançar o fim a que se destina. Entretanto, se te negas a doação total, eis que não amas verdadeiramente, apenas impõe transitório capricho que desejas receber, transformado num amor que te irrigue e sustente, sem que o mereças. Porém, desse modo, recorda Jesus em qualquer circunstância ou posição em que te encontres, e a semelhança dele, consulta e responde com amor, não fazendo teu próximo o que não gostaria que te fizesse. O amor tudo resolve. Experimenta-o desde agora. Meus amigos queridos, quanta gente precisaria, ler esse texto da Joana de Ângeles umas 10, 20 vezes, até que alguma luz pequena que seja iluminasse a razão, iluminasse o raciocínio, iluminasse o bom desejo de querer praticar o amor, que é uma realidade, E Joana fala uma coisa interessante aqui para nós, Uma realidade. Com relação ao amor, se te negas a doação total, eis que não amas verdadeiramente, apenas impõe transitório capricho que desejas receber.
transformado num amor que te irrigue e sustente, sem que o mereças, porém. Ou seja, desejas o amor, mas não amas. Apenas serve para te dar aquela força, mas você não retribui absolutamente. Então, que amor é esse? Mais impositivo do que uma doação de si mesmo em favor daquele que você exige, quer que te ame. E amor não é escravidão. Amor é respeitar os direitos, os limites, a individualidade de cada um. É aquilo que Jesus falou: ama ao próximo como a ti mesmo. Simples, objetivo, direto. Que bom se tantas dessas pessoas que estão aí fazendo iniquidades, como diz o Evangelho, que nós vimos inclusive hoje aí, né, que vivem dizendo Senhor, Senhor, pudessem amar um pouquinho, né, e fosse descobrir as novas maravilhas dentro de si mesmo. Que bom seria, mas é o tempo, e é o tempo de cada um. Por isso, queridos amigos, vamos aqui cumprimentar então os aniversariantes que estão felizes, estão amando. Olha que maravilha. Olha aqui, hoje Antônia de Oste, Délcio Belmudes, nosso abraço para o Délcio. A gente conhece, a Célia mandando aqui também, Délcio. Também a Ana Maria Oliveira, também meu irmão, que aniversaria hoje, né? Nosso beijo grande, aquele abraço, coração a coração para ele. Que Deus abençoe e fortaleça. Assim como a todos esses que aniversariam hoje, também os que aniversariam amanhã. Como Roma de Magalhães, né? Que já passou por aqui, já cumprimentamos, Deus abençoe. A Jaqueline Borsato Pedro Freitas, que também está sempre aqui conosco, né? Que ele não chega na hora, depois ele entra, dá uma boa noite, é bacana, isso é tão bom, agradável para todos nós. Também o Bruno Barbosa, o Cláudio Honor Araújo, o Dequim de Assis, aniversariando amanhã. Então, para todos vocês, aquele abraço, né? Nosso coração a coração, as bênçãos do Pai, iluminando as vidas, abrindo o bom caminho, e vocês, claro, aproveitando o bom caminho e plantando as boas sementes. Sempre. Deus abençoe, muitas felicidades a todos vocês. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Nós aqui cumprimentamos ainda a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, deixando boa noite, a Márcia Miranda, a Ayrton Pereira, aquele abraço, quase xará, né? Por uma letrinha aí, Ayrton, Deus abençoe e fortaleça vocês aí, tudo de bom. Também o Carlos Eduardo Aragão, o Roberto Lara Ribeiro, a Alzira Crepaldi, que também deixou aqui seu boa noite, a gente agradece bastante essa participação de todos vocês, essa participação amorosa, porque falar do Evangelho, falar de Joana de Anjos trazendo a palavra, é falar sobre o amor. Porque na realidade, por mais que tantas vezes, né, Joana de Anjos aperte nossos parafusos aqui, e anda meio soltos, esse tipo de coisa, mas é a linguagem do amor. Porque querer o melhor do outro é amar o outro. Isso daí não tenhamos a mínima dúvida, né? Então, querendo o melhor para todos vocês, vamos partir para o nosso encerramento. E querendo o melhor, vamos dar o nosso melhor e agradecer a Deus pela vida, porque nós estamos juntos com a graça de Deus, né? Estamos aqui conversando, falando do Evangelho, falando de Joana de Anjos, falando do nosso dia a dia, exemplificando, porque o Evangelho é para ser trazido ao nosso dia a dia e serve a nossa vida. Ele foi ali escrito há 2000 anos atrás, mas é para o nosso dia a dia, tanto que ele se mantém vivo até hoje. Então vamos fazê-lo continuar vivendo pelas nossas ações, né? Então, vamos ao nosso encerramento, meus queridos amigos, e vamos orar, pedir por aqueles que precisam, que nos pedem. Vocês mentalizam aí todos aqueles que vocês querem, né? Levar também o nome, levar o seu problema, a sua dúvida, a sua desesperança muitas vezes, e mesmo as nossas próprias, né? Nossas famílias e todos nós, aqueles que nós conhecemos, nesse momento em que nós vamos encerrando o nosso encontro aqui, fazer a nossa prece ao nosso Pai. Mas vamos citar as pessoas, vocês vão mentalizando a todos que vocês desejam. Nós vamos sim aqui orar também pela Sônia Martins, pelo Antônio Donizete Neves, orar pela nossa irmã Tercília Antonello, Gabriel Rismilha, Maria Aparecida Braga, Bárbara Comete, Glaudemir Ruiz, a Isadora Pérez Garcia, Leisiane Esferra, Maria Ângela Anabela Bastos, Aline Pside Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Musos da Silva,
Fernando Henrique, Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colusso, Giovanni Colusso, Miliana Saldanha, Elaine Pieroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paula, Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana, Dona Bela Bastos, também nosso prezadíssimo Maurício Barros. É Barros, não é Maurício? É Maurício Barros. Hoje eu não errei. Ele fala de vez em quando fala Maurício Ramos, né? Mas enfim, é o Maurício. E todos vocês que moramos em nossos corações reciprocamente, por isso que estamos juntos nesse momento. E vamos agradecer a Deus, e nesse início da melodia, então, tranquilizar corpo, mente e nos preparando para a nossa prece de agradecimento e dos nossos pedidos também. Vamos lá? Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salvo. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui reunidos em Seu nome, Pai, todos nós queremos nos agradecer pela vida. Sua misericórdia nos concede, e assim juntos, aprendendo com o Evangelho a cada dia, com as palavras doces de Joana de Ângeles, benefício todo nosso. E também queremos, Pai, vos louvando, agradecendo a Mestre Jesus, levar nossa prece, nossas súplicas, nossos pedidos a vós, pedindo por todos nós, seus filhos, neste mundo, pedindo pelos aniversariantes felizes esses dias, por tantos pais que trazem seus filhos ao mundo, pedindo por nossos entes queridos, nossos familiares, amigos, que já nos deixaram, caminhando no plano espiritual, pedir por esses irmãos que estão nos deixando nesses dias, após aqui cumprirem a batalha do dia a dia na jornada. Abençoa, Pai, a todos esses que aqui trouxemos seus nomes, aqueles que em nossos lares mentalizamos, a todos nós, seus filhos, as nossas famílias que tanto necessitam do fortalecimento, e a esses, Pai, que demos os nomes, que seus bálsamos de luz fortaleçam, pois conheceis bem as necessidades de cada um, e as necessidades de todos os seus filhos, e tantos em grande sofrimento causados por nós mesmos, por nossa ignorância, por nossa ganância, por nosso orgulho, nossa vaidade. Auxilia-nos, Pai, a eliminar esses maus sentimentos de cada um de nós, auxiliando assim também nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles irmãos que nos dão o trabalho, e tantos irmãos que cumprem sim as suas obrigações, agradecendo a oportunidade concedida. Abençoa, Pai, nossas casas de oração e todos os credos, onde seus filhos vão vos louvar, vão vos agradecer. E assim, pedimos suas bênçãos a esses nossos irmãos que estão vindo ao mundo, as nossas crianças que aqui estão, jovens, adolescentes, decidindo o caminho a tomar nessa encarnação, que optem pelo amor, pela caridade, pela indulgência, pelo perdão, pela paciência, pela tolerância, pela sabedoria, pela fraternidade, pela caridade, e que juntos, Pai, possamos todos recuperar esse mundo, esse ambiente que já tão mal fizemos, tanto prejudicamos, exercitando a nossa ignorância, exercitando a nossa ganância desmedida. Auxilia-nos a recuperar esse maravilhoso mundo que criastes para nós. E assim, os agradecendo, Pai, levamos a prece que nosso querido Mestre nos ensinou, dizendo com alegria em nossos corações: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós, humildemente, Pai, os pedimos, teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, sábia e justa, esteja sempre conosco reunidos e com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Que tua paz, tua luz, teus bálsamos celestiais, suas bênçãos estejam sobre todos nós, todos os seus filhos. E sim, esteja equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, harmonizando nossa mente. E que essa harmonia estendamos aos nossos lares e a todos os irmãos que encontrarmos em nossa caminhada. Por isso ainda pedimos, abençoai nossos anjos guardiães, os nossos bons espíritos e todos os nossos irmãos que se perderam na caminhada, estejam no plano espiritual, aqui entre nós, no mundo físico. Fortaleça-os, ilumina-os para que retornem ao necessário e urgente caminho do bem. Por isso vos agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus, que estás sempre conosco em todos os instantes. Que assim seja, meu Pai, por sua graça, agora e sempre. Aí, então, nosso abraço a todos vocês, agradecemos a participação. É uma alegria, né? A gente se sente tão bem podendo orar, podendo estar juntos mais uma vez, ouvindo um pouquinho o Evangelho, Joana de Ângeles, sempre trazendo coisas boas, novas, nos dando aqueles cutucõezinhos, né, tão necessários para a gente também despertar um pouquinho. Nosso grande abraço também, olha aqui, chegando José Mirajara Gonçalves da Silva, lá de Jaguarão, divisa com o Uruguai, né, José? Um grande abraço para você, aí para a sua cidade, para o povo todo. Aquele abraço por sempre, paz e amor também, aí que você faz parte. Leve nosso abraço e nosso carinho. Nosso abraço a todos vocês, abraço meu, abraço da Célia, nosso abraço, nosso beijo carinhoso, nosso abraço coração a coração para todos vocês. Recebemos, claro, suas manifestações de carinho, essa energia boa que flui, que parte de todos nós, para todos nós, e que vai abençoando no caminho, né, até chegar aos destinos, chegarmos a todos os nossos irmãos. Queridos amigos, tenham uma linda noite, um bom descanso, uma ótima quinta. Sexta-feira já está aí, pertinho, chegando, né? Que haja muita paz, muita luz no lar, no coração, na mente de todos vocês. Estaremos de volta sexta-feira com a graça de Deus, sua permissão e com saúde. E fiquem todos maravilhosamente bem, que a paz do Senhor esteja convosco, sempre conosco, agora e sempre. Até sexta-feira, fiquem todos muito bem. Grande abraço meu, abraço da Célia para todos vocês. Tchau.